Olá, sejam bem-vindos a mais um Tem Base, seu programa aqui do Distrito Federal focado em falar do futebol de base. E hoje a gente vai, nesse terceiro programa, receber um dos grandes treinadores e que tem muita história para contar aqui do nosso futebol de base. Hugo, seja muito bem-vindo. Hugo Almeida, né? Grande treinador aqui do Distrito Federal, treinador da equipe do Canaã hoje. Seja muito bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Rômulo, pelo convite. Eu fico imensamente lisonjeado e agradecido por essa janela de espaço aqui para poder contar um pouco do meu trabalho, poder contar um pouco também da minha vida, da minha história e que a gente possa ter um bate-papo hoje bastante produtivo, não só para a gente aqui, mas para todos que vão nos acompanhar a partir de agora. É isso aí. Hugo, você é treinador hoje do Sub-17, mas eu quero começar contando um pouquinho da sua história, porque antes de ser um grande treinador, você também era um jogador de futebol de campo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que era o Hugo, jogador de campo, qual que era a sua posição. Sei que você passou por Gama, Ceilândia, passou por time da Suécia. Como é que era o Hugo antes de ser treinador? Bom, o Hugo, antes de ser treinador, ele começou a gostar de futebol, a acompanhar futebol, ter essa paixão pelo futebol a partir ali dos 9, 10 anos, quando meu pai começou a me carregar para o estádio para assistir jogos do Gama. Na altura, o Gama estava na Série C do Brasileiro, ali no ano de 2004. E foi a primeira grande experiência que me marcou, que me despertou essa paixão pelo futebol. E logo em seguida, eu pedi pro meu pai para me botar numa escolinha, para me dar essa iniciativa dentro do futebol. Eu comecei a praticar futsal lá no Guará, na escolinha do Gênesis, pouco tempo. Logo depois eu migrei para o campo, na escolinha do chute inicial, sob o comando do Gleito, né? Que Gleito. o Gleito é muito vitorioso Vocês vão aqui no perceber que Nordeste. cada convidado sempre vai ter um pouquinho do Gleiton aqui. Vocês vão perceber isso. Quando o Gleiton vier aqui, a história dele já foi tudo contada já. E o Gleiton novo naquela altura ali, começando, eu pude vivenciar ali com ele, ao lado dele ali, os meus primeiros passos como atleta. Em seguida eu joguei na escolinha do Santos, sob o comando do Betinho, do Flávio, do Vandinho, que é um cara que eu carrego até hoje na minha vida, tanto para o futebol quanto para a vida em si, muitos conselhos que me deu, muita amizade ao longo desses anos todos. E aí, a partir desse momento que eu fui para o Meninos da Vila, eu comecei a entrar no futebol de alto rendimento. Tive a oportunidade de atuar pelo Legião, ali naqueles anos áureos do Legião, que o Legião jogava a Série C do Brasileiro, tinha uma base forte. Na altura, sob o comando do Raul Faulo, a gente foi campeão de Brasília no Sub-15. Eu atuava como lateral direito na altura. E daí em diante, joguei no Planalto, joguei no Clube da Saúde por muitos anos ao lado do Léo Roquette, né? Que foi um treinador Grande. Vai vir aqui também. Ai dele se não vier. que foi um treinador que me deu muitos ensinamentos, não só enquanto atleta, mas ensinamentos de vida. Aprendi muito com ele, carrego muita coisa que ele me ensinou até hoje. Tive a oportunidade de jogar no Gama também, que é meu time do coração, que era meu time até eu começar a. Exclusiva, isso é corte, hein? Já temos um clube do coração aqui de um treinador. Meus últimos passos ali na bola, eu, eu tive a oportunidade de jogar na Suécia ali com 18 anos. Atuei um ano lá, voltei, joguei no Ceilândia e meu último passo foi no Taguatinga. Você me perguntou como que era o Hugo Atleta. O Hugo Atleta atuou um bom tempo como lateral direito, mas a maior parte do tempo como zagueiro. Era um cara com alguma limitação técnica, mas muita força de vontade, com um lado físico bem desenvolvido, não a nível de morfologia, mas a nível de resistência cardiovascular, pulmonar, enfim. Aquilo que eu não podia entregar a nível técnico, eu entregava muito a nível de empenho Zagueiro, né? diariamente. Chutão. Isso. Aquela questão também da agressividade, não aquela agressividade ruim, mas aquela agressividade de dar carrinho, de me jogar na bola, de de bloquear chutes com o rosto, enfim, tudo aquilo que a minha técnica não me permitia fazer, eu tentava, digamos, compensar na vontade. Até dar os últimos passos dentro do futebol, que foi quando eu perdi um pouco dessa essência, né? Eu perdi um pouco da resiliência que me carregava no futebol até então, e deixei o futebol por algum período até começar a estudar educação física. E aí você começa a estudar, a gente até pegou seu currículo aqui justamente para falar sobre isso. Você foi treinador do Clube Desportivo de Futebol Universidade de Brasília. Como é que foi essa sua transição de jogador para o clube, para você virar treinador da UNB? Como é que foi essa sua transição aí nessa carreira? Você até falou, foi o final da sua carreira como jogador. Então, como é que você parou de ser jogador? Como é que você desistiu dessa carreira de jogador? E acabou vindo para os campos mais da parte de fora, né? Das quatro linhas ali, como treinador agora.
Bom, Romulo, eu vou ser bem sincero que não foi uma transição planejada. Eu, quando deixei o futebol ali aos 19 anos, eu fiquei com ranço do futebol de forma geral, pô, parei de assistir, parei de jogar, parei, enfim, de acompanhar de forma geral e foquei na educação física. Foquei mais na área do fitness, mais na área do treinamento funcional, do trabalho com idosos, enfim. Então, dos 19 anos aos 22, eu me desliguei completamente do futebol. E dentro da Universidade de Brasília pude vivenciar outros tipos de experiência que até então não tinha vivenciado. Então eu era professor de academia, dava aula de funcional para idosos que tinham diabetes e fazia atividades lúdicas com crianças que viviam em quadro de vulnerabilidade social. E como na altura eu pensava em casar, eu pensava em pagar o carro, em pagar uma casa própria, enfim, eu juntava o dinheiro de todos esses estágios aí e tinha que fazer meu dia render quase 48 horas para sobreviver. Até que pintou a oportunidade de, ali no ano de 2017, de 2016, de voltar a atuar dentro do futebol, só que agora como atleta universitário da Universidade de Brasília. E se eu voltasse a atuar, a treinar e performar pelo time da Universidade de Brasília, eu receberia uma bolsa de R$ 400, que para mim fazia muita diferença, esses R$ 400 a mais, para estar performando. E aí foi o meu retorno ao futebol, primeiro como atleta da Universidade de Brasília, ali por um período de 1 a 2 meses, até que nesse meio tempo o treinador da UNB na altura, ele recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos e a UNB ia ficar sem treinador e também ia ficar sem verba para contratar um treinador formado. E aí o que que aconteceu? Com a ida deles, eles procuraram lá dentro do plantel alguém que pudesse exercer esse cargo de treinador, mas como um estagiário, porque eles não tinham mais essa verba. Então, Dentro de falaram, campo mesmo, né? isso. Então, falaram, Hugo, é o seguinte, para a gente conseguir continuar esse trabalho aqui que a gente está fazendo para o Brasileiro Universitário de 2016, a gente vai te oferecer uma bolsa de R$ 520 para você deixar o campo e virar um treinador. Só que Ah, você... é que isso é um valor aceitável, vamos dizer assim, né? Isso. Tá, sei lá, uns R$ 1.000 e poucos hoje. E aí, para mim, cara, para mim, qualquer realzinho a mais fazia muita diferença. E aí, a princípio, eu recusei, porque algo, assim, eu não sei se é nítido hoje, mas algo que eu sempre fui durante minha infância toda, era algo que até me fazia fugir de trabalhos, de apresentações, enfim, que eu sou gago, né, cara? Então, um exemplo, eu falei, cara, não existe um treinador Qualquer gago. coisa, se você gaguejar aqui, a gente canta. Aí eu falei, cara, não existe treinador gago, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí até que eu passei uma experiência chata, mas que de bastante valor, que na altura eu acompanhava todos os jogos do Gama, cara. O Gama jogava em Goiânia, eu ia Torcedor assistir, fanático mesmo. em São Paulo eu ia assistir, enfim, fazia tudo isso. E quando eu disse não, no dia seguinte eu fui ver um jogo entre Gama e Vila Nova, pela Copa Verde daquele ano. Eu não tô me recordando se foi semifinal ou quarta de final, enfim, mas foi um jogo marcante na história recente do Gama. E na volta, de Goiânia para cá, eu vinha dirigindo na boa, voltando para casa, até que um carro, um condutor ao lado dormiu no volante, acertou meu carro e eu caí da ribanceira com ele. E assim, meu carro acabou, deu perda total. E apesar da gravidade do acidente, eu não tive problema nenhum. Só que o dia seguinte eu fiquei como se fosse em estado de choque, refletindo sobre a minha vida. É porque na altura eu tinha 21, 22 anos. Mas Fiquei deixou alguma sequela esse acidente? Não, nenhum, mas assim, deixou muita reflexão, que eu falei, cara, eu quase morri agora com 21 anos, será que eu aproveitei minha vida? Será que eu aproveitei as oportunidades que foram me oferecidas? Será que essa vida que eu tô levando até aqui, ela tava valendo a pena? E aí foi quando eu lembrei de tudo que eu tava deixando de fazer por medo, e aí eu lembrei do convite que me fizeram para ser treinador da UNB. Eu falei, cara, eu deixei de ser treinador da UNB por um medo pouco que eu posso pegar e superar, assim como eu tô superando esse acidente. E logo no dia seguinte eu fui lá e aceitei a oportunidade. E aí comecei a me aventurar como treinador da UNB. Na altura, sem formação específica nenhuma para isso, nem para dar treino, nem para gerir pessoas, ainda mais que a maioria dos atletas ou tinham a minha idade ou eram mais velhos, então já começou o desafio daí. Mas por ter vivido tantos anos dentro do futebol e ter trabalhado com tantos tipos diferentes de treinador, e ter essa paixão na veia, eu resgatei aquele gosto pelo futebol que tinha se perdido 2, 3 anos antes. E algo que é característico meu desde o tempo que eu era atleta era, cara, em tudo que eu faço, eu vou a 100%, a 110%, a 200%. E foi o que eu fiz lá na UNB, sem pretensão nenhuma de seguir carreira com isso,
mas na altura para complementar a minha renda que ia resolver meus problemas pessoais. E aí Você chegou aí para os Jogos Escolares com a UNB? a gente foi pro Brasileiro Universitário daquele Brasileiro ano. Universitário, de verdade. Isso. Aí a gente fez a melhor campanha da Universidade de Brasília em 5, 6 anos, né? Que a gente ficou em nono lugar. A gente acabou sendo eliminado para o FRJ naquele ano. E pelo trabalho que foi feito, pelo a nossa forma de jogar, um futebol vistoso, e por ter resgatado essa autoestima da universidade, me mantiveram no cargo. E aí eu completei o ano de 2016 só como treinador universitário. E já em 2017, aí o Pavão, ele viu o nosso projeto Capital. do Capital. O Capital tava tinha 2 anos que o Capital não jogava a segunda divisão de Brasília. E se não jogasse aquele terceiro ano, eles seriam desfiliados, né? E, por outro lado, eu já voltando, já focando já no Brasileiro Universitário de 2017, queria fazer uma parceria com algum clube da segunda divisão para colocar o time universitário para jogar a segunda divisão, não com o intuito de ter sucesso profissional, mas de sim preparar a equipe para o Brasileiro Universitário. E aí foi quando os caminhos da UNB cruzaram com o do Capital, os meus caminhos se cruzaram com o do Pavão. O Pavão ofereceu o clube para a gente fazer a parceria, né? Fazer o Capital UNB. Naquele ano a gente conseguiu jogar a segunda divisão com o nome do Capital. Fizemos 5 jogos, 4 derrotas, uma vitória somente, mas a gente soube dar entrada no campeonato, faltando 2 dias para a competição. Enfim, a gente jogou com o time 100% universitário e foi aí o começo de tudo. Foi a minha entrada no futebol de alto rendimento. Foi ali que eu comecei a, digamos que, aspirar, seguir carreira com isso, mas ainda não tinha sido aquele estalo final. E foi ali que começou, assim, que o Capital começou a ter o nome reposto no cenário local e o trabalho que a gente fazia na UNB começou a ter uma vitrine maior. No Capital, vocês tinham. Você também era treinador do Sub-17, Sub-20 também, ou você já foi direto para ficar só com o profissional mesmo? Bom, no Capital, o primeiro trabalho que eu fiz foi como profissional. Foi diretamente como treinador do profissional. Nesse primeiro ano de 2017. Após o sucesso, né, não a nível de resultado, mas o sucesso a nível de organização, da gente ter feito uma segunda divisão sem passar grandes vexames, como algumas equipes estão fazendo nos últimos anos aqui em Brasília, o Pavão, ele deu o aval, falou, ó, gostei da forma como você representou o Capital, mesmo sem dinheiro, você teve bastante organização, a equipe foi bem representada, você vai seguir na frente do clube. Aí foi quando eu recriei a categoria de base do clube. Na altura a gente montou um sub-21 para jogar a Copa Brasília da CAB, né, no final de 2017 ali. Não fizemos uma grande campanha, ficamos na primeira fase, mas foi o primeiro passo de retorno da base do Capital. E aí a coisa seguiu como se fosse uma preparação de terreno para 2018, que foi um ano de grande sucesso. Em 2018 a gente já deu continuidade nesse trabalho de base, aí já foi o contrário, não tinha começado com o profissional e sim com a base. Na base a gente jogou a Copa Novos Talentos daquele ano, treinando 3 vezes na semana, levando a garotada toda lá para a UNB. A gente acabou sendo vice-campeão, perdendo na final pro Legião, de virada, um jogo que a gente ganhou o primeiro tempo por 2-1, no segundo tempo a gente achou que estava ganho, eles viraram para 5-2. E o grande sucesso e o grande estalo para minha carreira foi o título da segunda divisão, que aí sim, a gente não foi com um time 100% universitário, até porque não tinha como ter o sucesso que a gente teve só com universitários, mas a gente pegou os destaques ali do universitário, pegamos os destaques do sub-20 daquele ano, que... Você lembra quais eram? Lembro, o Vinícius que hoje está no É o Vini. Anápolis, o Vini, o Wesley que até há pouco tempo estava no Real, o Pedro Sim. Cabeça que estava jogando agora a Série D pelo, se eu não me engano, era o Interporto, e alguns atletas ali que eram promessas de Brasília, mas buscavam ali uma vitrine para se colocar no mercado e buscavam ali uma campanha ou um campeonato com regularidade para se mostrarem como realidade. Então a gente misturou esses 3 grupos e fez aquela equipe competitiva, que tinha no gol, revezava o Matheus Lorenzo e o ABC, que na época eram grandes promessas de Brasília. Matheus Lourenço, quem não lembra, essa semana, inclusive, estava com o Braslândia, né, buscando ali a vaga na final e buscando um acesso, né? Fez mais uma grande campanha. Inclusive, melhoras aí, Matheus Lourenço. Se colocou dentro 3 vezes no mesmo jogo. Conseguiu melhoras aí, Matheus, meu grande amigo. Na zaga tinha o Daniel, que era zagueiro do Universitário, com o Lúcio, que depois chegou a ser campeão goiano pelo Grêmio Anápolis, foi para Portugal, estava no Brasiliense e agora recentemente estava no 15 de Piracicaba.
Numa lateral era o Fabrício, na outra o João Pedro, no meio tinha o Dogão e o Paulinho, que depois chegou aí pro Brasiliense. O Dogão agora recentemente É, o estava Douglas tava no Ceilândia no jogando ano Ceilândia. passado. Meu meio tinha o Isma, tinha o Fabinho, que hoje está no O Isma ainda Remo. era jovem na sua época, né? Era jovem. Já não é mais tão jovem, mas ainda joga muito bem. Ele é 2 anos mais velho que eu. Na altura ali, ele tinha seus 26, 25 por aí. Tinha o Juan, tinha o Jobson, enfim, tinha uma garotada muito Vários boa. destaques, né? E assim, mesmo sem dinheiro, mesmo sem estrutura, porque assim, vale lembrar que a gente fez o trabalho todo lá dentro da UNB. Para quem conhece a UNB, a gente teve até a possibilidade de usar a academia da UNB, usar os campos, mas para quem conhece aquele campo da UNB, é impraticável para a prática de futebol de alto rendimento. E a gente fez toda a É bem preparação lá, complicado. a gente cuidou daquela molecada lá, mesmo sem salário, sem nada. No fim, a gente foi campeão de Brasília invicto sobre o Taguatinga, que tinha feito uma parceria com o Brasiliense. Era o favorito na época, né? Era o favorito, tinha Radamés, Aspuri, enfim, e acabamos subindo. E aí, após isso, o Godofredo comprou o Capital, e hoje o Capital é essa potência que é, mas vale lembrar que lá atrás teve aqueles Sem muito guerreirinhos ali dinheiro, você já dava um destaque pro capital. que plantaram. Inclusive, até queria falar um pouquinho sobre isso. Para quem não sabe, o Hugo é o treinador mais jovem do Brasil a conseguir um título profissional. Só tinha 24 anos como treinador. Inclusive, é Exatamente. muito, já é quase da idade do sub-20. 4 anos acima dele, basicamente, do sub-20. Então, se você pegar, São Paulo tinha competições sub-23, você era quase da idade de jogadores que eram, sei lá, potenciais de alguns clubes ali. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente como é pensar assim, poxa, eu sou o treinador mais jovem a ganhar um título profissional no Brasil. E como é que foi para você aos 24 anos você pensar, poxa, não consegui o que eu queria talvez no campo, mas estou conseguindo aqui como treinador também. Pois é, assim, ô Romulo, pra mim essa experiência foi o divisor de águas, que eu confesso que até então eu não almejava seguir carreira com isso, porque, assim, eu vi que pra quem se preparava já era muito difícil, entendeu? Quanto mais pra mim que caiu de paraquedas, entre aspas, nisso, não tinha tanto, digamos que background ali, cursos, uma formação específica nisso, e também não tinha o que a maioria dos treinadores tem, assim, que é um passado como um grande atleta, ou um grande empresário por trás, ou uma família com nome por trás, enfim. O meu teve que ser mais do zero. Mas depois que eu vi, assim, que eu, ao lado dos atletas e as pessoas que estavam ao nosso lado naquela época, a gente conseguiu um feito que muita gente mais velha tenta, assim, tenta a vida inteira e não consegue. Falei, cara, por que não investir? E aí, em meio toda aquela porque para mim também foi uma época marcante para minha carreira e para minha vida, porque foi uma época que meu nome começou a ficar em evidência. Eu me lembro que teve matéria na Globo, que teve na Record, Band, em vários canais, assim, por conta da minha idade, por ter Só vários não teve no atletas. Esporte nenhum porque a gente não existia, porque senão teria também. Exatamente. E assim, e por estar no comando de atletas até mais velhos que eu falei, cara, por que não investir nisso e talvez reinventar a minha vida e aquela carreira que eu tanto almejava como atleta, ter ela agora como, digamos que E hoje, treinador. hoje até falam como uma dificuldade, né? A gente ouviu muito falar, principalmente quando o Luan assumiu o Brasiliense, que é um treinador muito jovem, que tinha um elenco que era um pouco mais velho. Então todo mundo falava muito assim, ah, será que será que os atletas vão vir, vão respeitar, né, por ele ser mais novo e tal? Você não tinha muito problema com isso, né? Um Assim, jogador que fosse mais velho, assim. eu não tinha problema nenhum, porque é algo que eu aprendi na prática, que quando a gente é autêntico, que quando a gente realmente dá a vida por isso, e os outros veem que você não tá ali para passar a perna em ninguém, para tirar o tempo de ninguém, para mentir para alguém, ou para, digamos que, fazer o que um ou outro faz, que é usar o futebol como ferramenta para enriquecimento próprio, ou para benefício próprio, enfim, as pessoas passam a te respeitar. Então, um exemplo, por mais que eu não tivesse uma formação específica em gestão, ou uma formação específica em treinamento naquela altura, o trabalho que eu fazia de campo já era bom, querendo ou não, o pouco tempo que eu tive de trabalho até aquele momento, deu assim, me permitiu que eu desenvolvesse minha própria metodologia de trabalho, uma metodologia moderna, porque eu observava muito quando eu jogava, então estava atualizado por ter jogado até pouco tempo, entendeu? E o fato de ser uma pessoa autêntica, de boa relação com eles, até por ter quase que a idade deles e ter essa facilidade de me relacionar, de me comunicar com eles, fazia com que as coisas ficassem mais fáceis. Os meus problemas na altura era assim, de não ligar muito para minha imagem, então quem olha as minhas fotos naquela época vê um treinador um pouco desleixado. Outro também era de não ter aquele filtro, aquela barreira assim, de entender que eu, como treinador, eu não poderia estar tão próximo deles, então às vezes eu ficava próximo até demais, e foi algo que pode ter queimado meu filme ali, um pouco, digamos que na sequência, mas na essência eu me sentia e via
muito respeito da parte deles, porque eu simplesmente era eu, com todas as minhas boas intenções de fazer com que o trabalho prosperasse. Então, é a essência que eu procuro carregar até hoje. Obviamente que hoje, com muito mais profissionalismo, com muito mais experiência, com muito mais conhecimento que eu adquiri com estudo, mas a essência daquele garoto de 22, de 23 anos que começou com isso, ela não se perdeu e eu vejo que é muito. E isso aí me permite usufruir de muitos momentos positivos dentro do futebol por não ter perdido isso. Mas independente, você falou de queimar a carreira, na verdade, não só a gente tem certeza que não queimou, porque a gente vê justamente mais pra frente, você teve uma passagem rápida pela Napoli em 2019, mas depois você vai para um dos maiores clubes de Portugal, que é o Sport. Para quem não sabe, o Hugo esteve lá como auxiliar técnico, não é isso? Isso, em 2020. 2021. Peraí, eu tenho o currículo aí que a gente fica 20, 20 e 21, 20, exatamente. A gente usa o currículo de base, porque eu sei que é muito clube que você passou, teve muitas histórias. Então eu queria que você falasse pra gente, você teve experiência como jogador na Suécia, mas a sua primeira experiência fora do país foi para Portugal com o Sport, que é um dos maiores clubes de Portugal. Como é que foi para você vivenciar isso? Vivenciar, poxa, eu tô nos maiores clubes de Portugal, um time que disputa a Champions League, que disputa a Europa League. Então, um time com uma estrutura gigantesca que é o Sport, né? Bom, para mim foi uma experiência. Só te cortando rapidinho, também queria que você falasse um pouquinho como foi esse convite também para você ir para lá. Bom, tudo começou com, assim, a gente passou pro ano de 2019, o capital foi comprado, eu passei por aquela experiência, assim, que foi ruim, mas me ensinou muito que foi deixar de ser treinador da equipe, né? Assim, ser rebaixado, digamos que auxiliar técnico e passar por uma experiência que, no meu modo de ver, na altura, digamos que não foi merecida, mas foi algo que, assim, digamos que me forjou muito a vários níveis. E quando eu saí do capital, ficou o desafio de me qualificar para dar sequência na carreira que eu estava seguindo, na altura. Meu pai tinha me dado o conselho para fazer um mestrado, para buscar mais conhecimento fora do país, que isso ia me dar um valor. Só que quando ele falou isso para mim, foi na pré-temporada do Candangão de 2019, e na altura eu não queria, e aí eu até lembro que eu falei pro meu pai que eu estava em alta e não queria deixar aquela boa fase para estudar, enfim, e logo depois aconteceu o que aconteceu. E aí quando aconteceu o que aconteceu, que foi ter sido rebaixado auxiliar técnico, eu parei para refletir e falei, cara, às vezes está na hora de fazer o que meu pai me falou. Eu já tive um grande sucesso, novo, Talvez tenha sido um sinal, né, inclusive. que tal parar agora para estudar, qualificar meu currículo, pegar mais experiência, pegar mais casca e depois voltar mais forte. E aí foi quando pesquisei sobre mestrados, achei um mestrado em futebol lá em Portugal, e aí me candidatei, enviei meu currículo, minha carta de apresentação, tudo, fui aprovado e fui para lá não com o intuito de trabalhar, fui somente de estudar em Portugal em 2019. Acabei indo para lá no mês de setembro de 2019. Só que quando eu cheguei lá, logo no primeiro dia de aula, havia um momento ali para conversar com os outros alunos, os professores, enfim. E numa dessas conversas me pediram meu currículo, um amigo de classe. E aí ele pegou meu currículo e apresentou no clube que ele estava, né, que era o Clube Oriental de Lisboa. E acabaram gostando e me chamando para trabalhar no Clube Oriental de Lisboa. Então, assim que eu cheguei em Portugal, já recebi a primeira oportunidade para trabalhar lá por meio de um amigo do mestrado. E aí lá eu fiquei como auxiliar do Sub-17 do Clube Oriental de Lisboa, vivenciando as primeiras experiências dentro do futebol português, até que veio a tal da pandemia, que parou tudo isso aí. E aí a gente ficou em casa, trancado, eu fiquei só estudando, só revendo jogos do tempo que eu estava como treinador aqui, enfim, passando por todo aquele processo que todo mundo passou. E quando eu voltei, quando voltou que reabriu tudo, o trabalho já com o Clube Oriental já não seguia, porque o clube ficou mal financeiramente. E aí, um professor do mestrado, que também teve um acesso ao meu currículo, falou: Hugo, aqui dentro do esporte vai ter um processo seletivo, por que você não se candidata? Você tem um bom currículo, seria uma boa para você pelo menos participar. Aí eu falei: tá bom. Aí enviei meu currículo. E essa questão de ter sido campeão também, muito jovem, acho que também te favoreceu bastante, né? Porque Pesa bastante. Pesa bastante. Era algo que eu não tinha noção, só que agora, passado todo esse tempo de carreira, algo que o Marcelinho Carioca me falou naquela época que ele estava como diretor do Capital e eu vejo hoje na prática que ele falou: Hugo, eu vejo que você não dá tanto valor para sua conquista dentro do Capital, mas aprenda uma coisa: ser campeão dentro do futebol é algo difícil. Ser campeão como treinador é algo mais difícil ainda. Você vai ver muitos treinadores que vão passar a carreira toda e nunca vão ser campeões. Então, dê valor nisso, porque se você for campeão, você tem algo de diferente. ainda mais na segunda divisão, né? Aqui no DF, principalmente, que
Claro, sempre tem algumas parcerias que deixam um clube ou outro mais forte, mas é um campeonato difícil de É se muito jogar. Assim difícil. como a Série D, a gente sempre fala muito de ser um campeonato mais truncado, mais disputado, mas também é muito difícil jogar uma segunda divisão, não só do DF, de qualquer lugar, porque ali também você está trabalhando com sonhos de gente que, olha, eu preciso subir para a primeira divisão, fazer um bom trabalho, seja um treinador, seja o atleta, para poder se manter e ter até um trabalho no ano que vem, né? Porque realmente é sempre muito esse o pensamento. E geralmente são competições assim de tiro curtíssimo, então você não tem margem para erro. Um exemplo, se você Quase perde todo um jogo é jogo, final. se você perde um jogo na primeira fase, você está praticamente fora, que foi o que aconteceu aquele ano. A gente corria por fora, né? O capital. O capital não tinha investimento como na altura tinha o Taguatinga, que estava na nossa chave, e o Braslândia, que eu não sei se vocês lembram, mas o Braslândia tinha um Essa é timaço, fortíssimo. com o próprio Márcio Fernandes no Sim. gol, Lucas Vidro, enfim. Vocês foram o E, Bolamense de 2018, né? Que o Bolamense também em 2017 ninguém falava e foi campeão. exato. E aí a gente ganhou do Braslândia e depois dessa vitória com o Braslândia foi que a gente começou a acreditar. Então, até por essa dificuldade toda e essa fala do Marcelinho, eu comecei a refletir e comecei a ver que quando as pessoas tinham acesso ao meu currículo e viam essa informação, viam essa conquista, isso me dava mais valor. E aí foi o que abriu portas. Então, eu fiz a entrevista lá no esporte, passei. é, Foi um dia para mim assim que foi inesquecível, porque eu jamais imaginaria. Lá foi no Sub-16, não é isso? Isso, e assim, o esporte é como você falou, é um clube que eu sempre acompanhei por jogar videogame, assim, aquele modo carreira, o Cristiano Ronaldo, Sim. enfim. Mas não E, escolhi esporte, não, vamos ser sinceros. Ninguém jogava com esporte. cara, mas Mas a gente acompanhava, assim, né? a gente conhecia, né, Sim. do videogame. E quando você pisa lá, que você vê realmente aquilo, aquele CT, aquela estrutura, quando você senta no vestiário da comissão técnica e você senta ao lado de um treinador que até mês passado era treinador do Sub-23 do Shakhtar, o outro, um exemplo, o outro treinador aqui até pouco tempo era jogador da seleção portuguesa, então você começa a cair a ficha. Cara, há pouco tempo atrás eu estava sendo campeão da segundinha com um monte de atletas que ninguém conhece e hoje eu estou aqui sentado ao lado de pessoas que eu via na Globo, que eu via no Sport TV, que eu via na internet, enfim. Como é que eu tô É um aqui? aprendizado gigantesco, né? E aí veio o choque de realidade, porque a gente está habituado com uma cultura aqui do Brasil, não de forma geral, mas na maioria dos contextos assim, de um pouco mais de desleixo. Eu era totalmente desleixado, como eu mencionei anteriormente, a nível de vestimenta, a nível de forma de falar, a nível de postura. Talvez até então, até chegar no esporte, eu não tivesse realmente a postura de treinador, eu não tivesse uma postura de profissional da bola. E tudo que eu pude vivenciar lá, além de toda a estrutura, de toda a visibilidade que foi importante para minha carreira, aquela convivência com pessoas assim, de um gabarito um pouco mais alto, me fizeram repensar minha forma de ser, me fizeram repensar minha forma de trabalhar, de agir, de ser, de estar. E quando saiu de lá, já saiu outro profissional, outra pessoa. E aí, talvez a grande guinada que eu tenha dado na minha carreira, na minha vida de forma geral, tenha sido essa experiência. Lá você também passou pelo Sacavenense, né? Também é um time lá que você passou pela base. Depois você volta e faz um trabalho incrível no Legião e um trabalho incrível no Legião que te credenciou aí pro Brasil de Pelotas. E a gente tá falando de grandes histórias e você foi o primeiro treinador a conseguir passar o Brasil de Pelotas de fase num jogo muito difícil, num jogo muito importante. Então agora a gente tá quase chegando no final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Brasil de Pelotas. Como que foi para você? Como é que veio esse convite? Como é que foi aceitar esse convite? E todo esse trabalho para poder fazer um grupo que eu lembro que você não teve muito tempo, Sim. foi uma coisa que você teve que fazer meio que rapidamente, mas mesmo assim fez um grupo de muita qualidade, conseguiu fazer esse grupo jogar muito bem e passar de fase pela primeira vez. O Brasil de Pelotas nunca tinha passado de fase na Copa, foi na Copa do Brasil Sub-20, não é isso? Isso. Então, lá na Copa do Brasil Sub-20, como é que foi para você? Como é que foi depois colher os louros dessa vitória também, né? A gente tava falando de coisas boas no capital, como é que foi colher esses louros também, desse avanço do Brasil de Pelotas? Claro, foi só uma fase, mas foi importante porque você fez história também no Brasil de Pelotas, né? Bom, essa história do Brasil de Pelotas, para mim, é bastante marcante, porque ainda no tempo que eu não estava no futebol, que foram naquele intervalo ali entre os 19 e os 22 anos, eu me lembro de fazer um trabalho de extensão lá para a UNB, né? Que era um documentário sobre torcidas. E um dos trabalhos que eu fiz foi acompanhar ali como um jornalista o jogo entre Brasiliense e Brasil de Pelotas, que foi o jogo que marcou o acesso do Brasil O de Pelotas acesso, da D para C, né? exatamente. E na altura, assim, foi um Você dia brasileiro marcante. não gosta muito de lembrar disso, mas é a história, tá na história. Mas naquele dia foi um dia marcante, porque, cara, assim, do que eu lembro do jogo, só deu Brasiliense.
se eu não me engano, até saiu na frente, aí no final tomou um empate, e aí acabou perdendo o acesso nos pênaltis. E por estar fazendo a cobertura da torcida do Brasil, do Brasiliense, dos jogadores dentro de campo, os jogadores do Brasil, a comissão me puxou pro vestiário, me deu camisa, me deu tudo. Foi, assim, deu todo carinho, como se eu fosse um torcedor. E aí eu guardei aquilo no coração e anos sequência eu continuei acompanhando o Brasil. O Brasil subiu para a Série C, depois para a Série B, ficou muitos anos na B. Então, depois daquela experiência que eu tive com eles ali, eles ganharam força. E na altura que eu fui para lá, para mim foi surpreendente, porque o trabalho que a gente vinha fazendo com Legião, as nossas expectativas era de pelo menos chegar à final do Candango, né, para conseguir a vaga na Taça São Paulo. Só que o que acontece é que naquela reta final ali a coisa desandou um pouco, a gente não tinha a estrutura que o Legião tem hoje de campo, enfim, e a gente acabou sendo eliminado por Taguatinga. Então eu fiquei naquele receio, eu falei, "Ixi, agora eu vou ser mandado embora." Então já cutuquei ele e minha esposa, falei, amor, agora a coisa deve apertar, porque a gente não teve sucesso lá no Candango, era o maior objetivo do Legião não vai ser o que vai ser da gente. E aí no dia seguinte da eliminação, o presidente me liga, o Jaime, e aí fala, Hugo, bom dia. Aí eu já cutuquei minha esposa, falei, "Você vai me mandar embora." Chegou a hora da demissão. Só que quando ele começou a falar e falou, Hugo, é o seguinte, tem uma oportunidade para você ir para o Brasil de Pelotas, assumir o Brasil de Pelotas no Sub-23, lá no Brasileiro de Aspirantes. O campeonato já começou, mas está na metade agora, mas o foco não é o Brasileiro de Aspirantes, é a Copa do Brasil que vem logo na sequência. Você tem interesse? Você aceita ou não aceita? Quando ele falou, aquilo ficou um mix de sensação. Primeiro o alívio de não ser mandado embora do Legião, depois aquela surpresa de ter a possibilidade de dar um salto de Brasília para o contexto de Brasília de Aspirantes, que para mim era algo inimaginável. E eu até falava para meus atletas, para minha esposa, para as pessoas próximas, que eu falava, cara, eu tô voltando para Brasília agora, eu quero ficar pelo menos 2 anos para pensar em sair de Brasília. E aí, de prontidão, eu aceitei. Falei, não, eu vou. Aí falou, ó, cara, só que é o seguinte, já teve 3 jogos, eles perderam as 3 primeiras, mas vai ter uma folga de 15 dias para você assumir o time. Eu falei, não, sem problema. E fui. E aí, pra mim, foi uma experiência, outra experiência que foi um divisor de águas, que aquela experiência com o esporte foi boa, mas eu era um auxiliar técnico, então não tinha que, Tinha o comando. assim, não tinha tanta a questão assim, de estar o meu nome à frente, de ter o meu nome julgado, e agora como treinador é diferente. Então, fui pro Brasil de Pelotas, uma outra cultura, um clube de torcida, um clube que na altura tinha acabado de descer da Série B para C, então tinha uma certa expressão na altura, e no Brasileiro de Aspirantes que tinha só os clubes mais, assim, digamos que mais qualificados na categoria. Então, a situação totalmente diferente. E eu me lembro que o primeiro desafio na altura foi quebrar aquele gelo e aquela desconfiança dos próprios atletas, porque, mais uma vez, os atletas tinham quase a minha idade, eu com 28 ali, os atletas com 23, com 22. Enfim, depois, o pessoal do Sul é um povo mais bairrista. Então, Sim, muito. quebrar aquela desconfiança de ser um cara do futebol de Brasília, que não tem tanta expressão lá fora, tá comandando uma equipe no Sul, entendeu? E ainda mais na situação complicada que o clube ia atravessar, porque o clube tinha acabado de descer da B para C e estava quase descendo para D, então o clima interno do clube era muito ruim. E dentro do Brasileiro de Aspirantes, o clube já vinha de duas E uma trocas de pressão também, treinadores. porque você sabia que você precisava também ajudar a revelar talentos para um time que não ia ter dinheiro no ano que vem, então tinha que vir bons jogadores da base para poder aparecer e ajudar o clube também. Exatamente. E aí, todo aquele cenário caótico, e aí o que me restou fazer foi o de sempre, né? Que chegar com toda simplicidade, chegar com toda autenticidade, mas muito trabalho, explicar cada detalhezinho de tudo que eu fazia diariamente. E aí, a princípio, o resultado demorou a vir, porque a gente não teve muito tempo para trabalhar até o primeiro jogo do Brasileiro de Aspirantes, e os adversários eram muito difíceis, era a equipe do Grêmio, a equipe do Vitória, que são duas bases, assim, de muita Fortíssimos. expressão, e também a equipe do Paraná, que acabou sendo semifinalista do Brasileiro de Aspirantes aquele ano. Então fizemos bons jogos, mas no fim, aqueles detalhes ali, a falta de força que os nossos atletas tinham em relação aos adversários, porque a gente não tinha estrutura para trabalhar força na altura, a gente não tinha alimentação adequada, enfim, a gente não tinha a infraestrutura que os outros clubes tinham. A gente fazia bons jogos, só que os resultados, a princípio, a gente não conseguiu obter de imediato, mas já ficou aquela cara boa que a gente conseguiu resgatar a confiança dos atletas, a gente conseguiu apresentar um futebol legal nos últimos jogos e
ficou aquela expectativa já para a Copa do Brasil. E aí, para a Copa do Brasil já foi um cenário diferente. A gente teve mais tempo de trabalho. Infelizmente, a equipe profissional desceu para a Série D, mas a direção ela cedeu mais estrutura para a gente, cedeu toda a estrutura do profissional para a gente poder tocar o nosso trabalho para a Copa do Brasil. E aí os resultados vieram. A gente passou ali, a gente fez uma pré-temporada de um mês e meio, treinando no campo do profissional, na academia do profissional, utilizando o vestiário do profissional, tendo a possibilidade de ter o preparador físico do profissional, o fisiologista, o massagista, enfim, todo o departamento do profissional foi integrado ao nosso trabalho com o sub-20. E aí ficou mais fácil de a gente fazer as coisas acontecerem em campo. Então a gente fez na pré-temporada fizemos alguns amistosos, inclusive um clássico contra o Farroupilha, que é um dos clubes da cidade. Fizemos uma goleada 6-1, que foi algo que trouxe a torcida para perto, resgatou a confiança dos atletas. E aí na Copa do Brasil vem o grande feito, que foi ter eliminado o Avaí lá em Florianópolis, num jogo muito difícil contra eles, que a gente acabou conseguindo virar o placar. No finalzinho a gente tomou um empate, mas conseguimos superá-los nos pênaltis. E aí vem os dois jogos que a gente fez contra o Palmeiras, que na altura era a maior força do sub-20. Ainda é uma das maiores. Ainda é uma das maiores, mas naquele ano ganhou tudo, e dificilmente sofria gols. A gente conseguiu fazer um grande jogo com eles dentro de Pelotas, no jogo numa segunda-feira à tarde, com 8.000 pessoas no estádio, que é algo que eu não esqueço jamais, com transmissão para todo o Brasil lá pela Sport TV. Fizemos um outro grande jogo lá em São Paulo, nós somos a única equipe que marcou gol no Palmeiras durante toda a competição, e aí ficou assim, não foi um trabalho que resultou em títulos ou conquistas marcantes, mas essa pequena vitória, esses pequenos triunfos diários, assim, abriu muitas portas para mim, em especial. Para os atletas, bastante. Hoje, a maioria daquele plantel está empregado, jogando segunda do Gaúcho, terceira, jogando Paranaense, enfim, outras competições, mas para mim abriu muito mercado. E aí, hoje, muito do que eu estou podendo usufruir, eu tô usufruindo desses dois últimos trabalhos. Primeiro com o Legião, né? Que o Legião tenho uma gratidão imensa, porque foi o clube que me trouxe de Portugal para cá, porque as pessoas podem achar que não, mas é muito difícil você reabrir mercado depois que você sai do Sim. país, porque as pessoas que estão aqui no Brasil acham que você está muito bem lá fora e que você não quer voltar, entendeu? E lá fora, principalmente em Portugal, é um contexto complicado a nível financeiro. É bom para você vivenciar, é bom para você aprender, mas para você permanecer é doloroso, principalmente pelo lado financeiro. Então, tenho muita gratidão pelo o Legião que me trouxe. A gente conseguiu ter as primeiras conquistas desde a volta lá, e o Brasil por ter aberto tanto mercado. Então, depois que eu voltei do Brasil, até pintou a oportunidade de retornar para o capital, apareceu clubes como o Luverdense, apareceu clubes de Série B, de Série C, enfim. E hoje eu me encontro na equipe do Canaã, que a nível de projeto, tanto pessoal quanto a nível de carreira, vem cumprir bem ali o que eu venho buscando nesse exato momento. E, inclusive, falando do Canaã, pra gente fechar aqui nessa nossa entrevista, inclusive, se você quiser ficar à vontade para beber água, enquanto isso, a gente vê hoje você com a equipe do Canaã, você hoje é treinador do Sub-17 do Canaã, vem fazendo um grande trabalho. Antes, inclusive, teve no Itaberaí também de Goiás, fez um trabalho bacana lá, sempre fez em IVC. O trabalho do Canaã sempre foi muito bem feito na base, acho que a gente sempre tem que valorizar isso, porque realmente é uma equipe que dá valor à base, dá estrutura de profissional para a base, isso é muito legal de ver. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Canaã, sobre como que você chegou a esse Canaã Sub-17. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a Copinha. Você não vai ser o treinador da equipe na Copinha, né? Infelizmente, aí para nós que torcemos pela sua carreira, sabe que eu sou um fã de você como treinador. Mas também o Canaã vai ter outro treinador maravilhoso lá, que é o Vitor Vitor Santana, que é Santana, treinador do o profissional, Vandinho também. inclusive. Também foi jogador de base aqui no Centro Federal também, então tá em boas mãos ainda, mas o elenco que vai é o seu. Você que está preparando esse Sub-17, tem disputado competições Sub-20, inclusive, com a Copa Brasília, que também teve jogadores que vão disputar a Copa São Paulo. A gente tem alguns destaques lá, que a gente até falou durante algumas transmissões. Como goleiro, particularmente, eu sempre destaquei muito o Thiago, que é um goleiro excepcional, 0,6 ainda, muito alto, joga bem com os pés e tudo mais. Claro, o Eymar também tem feito um grande trabalho, o Eymar que inclusive vai vir aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Canaã, sobre essa equipe do Canaã que vai para a Copinha e como que você chegou a esse Canaã Sub-17. Bom, a questão do Canaã já é um namoro antigo. Desde que eu voltei do Brasil, se eu não me engano, depois do Capital foi a segunda equipe que me fez um convite. Só que na altura era para ir para Irecê para comandar na Taça São Paulo desse ano, que começou.
Só que por questões mais de, digamos que administrativa, de tempo de contratação, de assinar carteira, enfim, não deu certo. E aí foi quando eu parti para o Itaberaí. Então, o primeiro contato do Canaã veio lá em dezembro do ano passado. O segundo contato veio já em fevereiro, numa altura que o trabalho lá com o Itaberaí estava bom e numa altura que eles vinham fazer a transição aqui para Brasília. A altura era para assumir o 20 e o profissional. Só como as coisas estavam bem lá em Itaberaí e eu estava feliz, falei, cara, eu não vou deixar aqui agora, que acredito que a gente vai bem. Na altura a gente tinha acabado de ser eliminado na semifinal de uma competição para o Atlético Goianiense, numa partida que a gente vinha vencendo por 3-2, tomamos um empate, perdemos os pênaltis, enfim. E eu achava que o trabalho lá seria muito promissor, então eu não quis sair, recusei. E no momento que eu pedi para sair lá do Itaberaí, veio o terceiro convite do Canaã, já agora com a equipe de sub-17, e por todas as condições que oferecem a nível, digamos que estrutural, a nível de projeto em si, e principalmente a nível de, assim, do que eu falo de progressão que o clube pode ter, não só no mercado local, mas nacional, eu topei o convite de prontidão. E hoje o trabalho que a gente faz obviamente, primeiramente é formar o ser humano, né, que para mim, o ser humano vem sempre antes do atleta, né? Depois, a questão do atleta, e é um clube que tem claramente como o seu DNA, como a sua intenção de estar no mercado de Brasília e nacional, é a negociação de atletas. Então, você vê que 2018, que é o ano de fundação para cá, a quantidade de atletas que o clube já lançou no mercado e fez negócio muito mais do que clubes de muito mais tempo de trabalho, enfim, isso tem a ver com o nível de organização que o clube tem, o nível estrutural que tem, isso tem a ver com o fato de ter uma missão e uma ideia clara de como fazer isso, entendeu? E o trabalho que a gente vem fazendo com o Sub-17 passa muito por isso. Obviamente, a gente quer ganhar competições, a gente quer ganhar jogos. Eu acredito que para a gente formar atletas de mercado, atletas que vão ser rentáveis para o clube futuramente, a gente tem que formar pensando no resultado na maioria das vezes, mas isso não é a base de tudo, entendeu? A gente tá jogando a Copa Brasil Sub-20 para dar uma rodagem, uma casca para eles. Imagine, atletas que estão jogando, estão enfrentando outros atletas de 3 a 4 anos de diferença. Então, a dificuldade que é para esse pessoalzinho performar, entendeu? Porque a maioria das vezes vão sentir aquela diferença física, morfológica, né? Às vezes eles vão sentir a diferença a nível de experiência em si, que o jogo do Sub-20 é diferente do jogo do Sub-17, justamente pela experiência a mais que o atleta do Sub-20 tem, entendeu? E a outra dificuldade que tem é que o Canaã, por ser um clube mais novo, um clube que vem com status de clube grande, é sempre um clube a ser batido. Então, é assim no Sub-20, é assim no Sub-17, que é a competição da categoria, mas não é mais fácil que o Sub-20, porque tem a especificidade da competição, da idade, enfim. E o meu objetivo com esse grupo de atletas, primeiro, é dar uma bagagem para eles, é dar conteúdo, dar uma formação para eles que o clube logo menos possa negociar um ou outro para mercados maiores e isso possa trazer retorno para o clube a princípio. A segunda meta é preparar esses atletas já para a transição para o sub-20, para entregar atletas de qualidade, atletas com o DNA do Canaã para o Vitor Santana e para o Vandim, para que eles possam usufruir ano que vem nas competições que teremos no sub-20. E o terceiro objetivo, que já está logo ali, é como você falou, que é para a Copa São Paulo, que a gente vai ter a partir do dia 2 de janeiro, né? Não vai ser a equipe toda de sub-17 que vai vestir a camisa do sub-20 para a Copa São Paulo, mas vai ser boa parte delas porque há poucos remanescentes do sub-20 que vão dar continuidade no trabalho e estão inscritos para a Copa São Paulo. Então vai ser um grupo ali, digamos que meio a meio. Metade do sub-20 que fez a participação no Candango sub-20, que fez a participação no profissional, e a outra metade vai ser essa rapaziadinha que eu estou trabalhando agora, que vai fechar o ano com 3 competições, né? O Candango Sub-17, Copa Brasília Sub-20 e, por último, ainda tem a Copa Capital, que vai ser uma competição a nível nacional, que com certeza vai dar a bagagem que falta para muitos deles. E aí eles já vão estar prontinhos ali para fazer essa transição e estarem representando a camisa do Canaã no Sub-20 na Copa São Paulo. É isso aí, inclusive vale lembrar que a equipe do Canaã jogou a segunda divisão com boa parte do elenco sub-20, né? Então quase conseguiu uma vaga ali na semifinal, tava brigando ali para ir para a semifinal para brigar pelo acesso, acabou não conseguindo, mas foi um grande trabalho.
Hugo, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter aparecido aqui com a gente no Esportes 61. Queria deixar agora aberto para você dar suas palavras finais. Mais uma vez agradecendo sua disponibilidade e falar um pouco com a gente sobre toda essa sua carreira grandiosa e que com toda certeza vai crescer cada vez mais. Bom, Romo, primeiramente te agradecer pela oportunidade mais uma vez, por essa janela de oportunidade de mais uma vez estar falando não só sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, mas pelo trabalho que a gente faz com essa garotada, o trabalho que a gente faz no Canaã aí, que é um trabalho recente, mas com certeza é muito promissor. Agradecer a todas as pessoas que diariamente me apoiam nesse sonho, minha esposa, meus pais, meu irmão, enfim, meus amigos que têm ali uma barra pesada para segurar, porque essa carreira de treinador tem os pontos positivos, mas diariamente é muito difícil de levar, então esse suporte que eu recebo de todos eles é muito importante. E também, não menos importante, as pessoas que estão comigo no dia a dia, meu coordenador, o seu Arley, o pessoal da comissão técnica, o Michael, o Jussê, o Suélito, o João, o pessoal do Sub-20, o Vandinho, o Vitor Santana, o Erimar e toda a família Canaã, os meus atletas muito queridos, o pessoal do staff, os funcionários, enfim, pelo trabalho que a gente faz diariamente e que vocês possam noticiar até esse final de ano aí muitas conquistas nossas aí com a camisa do Canaã e que o programa em si só ele possa também estar noticiando muitas coisas boas referentes à nossa base de Brasília, que a gente possa ter uma base não só esse ano, mas daqui em diante uma base muito frutífera para todos os clubes, para todos aqueles que se prontificam a fazer um trabalho sério aqui na base de Brasília. É isso aí. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Sigam aí se inscrevendo no Esporte 61. Chama um amigo, parente, cachorro, todo mundo para se inscrever, para a gente poder levar cada vez mais informações, não só da base do Distrito Federal. Nós temos toda quarta-feira também programa ao vivo aqui com o Alan Guilar. Nós temos todos os dias nosso querido Antônio Lacerda passando todas as informações do que vem acontecendo no esporte de Brasília e tudo o que acontece aqui no Distrito Federal, no esporte do Distrito Federal, você acompanha aqui no Esporte 61. Muito obrigado. Semana que vem tem mais um Tem Base, falando um pouquinho mais sobre a base do Distrito Federal. Até mais.